Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu, aqui é o André De Lázari e sejam muito bem-vindos a mais um Talking DI, o primeiro da série de entrevistas correspondentes ao caderno especial de aniversário dos 27 anos do Diário do Iguaçu, que está tratando em profundidade o papel da imprensa contra as fake news, destacando a importância do jornalismo impresso para este combate, até porque de todos os meios de comunicação que hoje estão no mercado, o jornal impresso é o mais antigo e que ainda tem uma boa fatia na participação publicitária da região, do estado, do Brasil e do mundo. E é difícil para nós jornalistas, ou pelo menos para nós da redação do Diário do Iguaçu, que reconhecemos em nossas conversas durante o dia e durante as últimas semanas, o quanto que é até penoso ter que dispensar tempo nosso que poderia ser usado para produção de reportagens nas mais diversas editorias que explicassem melhor os problemas das nossas cidades, as boas histórias de vida que temos para contar. Em vez de dedicar tempo a isso, dedicamos tempo a corrigir informações, a desmentir notícias, e isso tem sido já uma constante há alguns anos na prática jornalística, não só no jornalismo impresso, mas também nos demais veículos. Vamos falar como isso é tratado no ambiente acadêmico e também falar sobre a história das fake news. Elas já existiam no passado, mas como elas se digitalizaram e cresceram tão rapidamente. Para conversarmos sobre o assunto, temos o primeiro jornalista profissional a atuar em Chapecó, o professor Hugo Paulo Gandolfo de Oliveira. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite para a gente tratar desse tema tão importante e que é importante não somente para os profissionais e para os meios, mas principalmente para aqueles que recebem as informações que são processadas nos jornais, nas revistas, na televisão, na rádio, nos portais online, mesmo nos blogs e até nas redes sociais. É um assunto da maior relevância porque trata de uma coisa fundamental que a gente tem na sociedade hoje, a informação. E mais do que isso, a informação bem processada. Professor, primeiro eu gostaria de comentar um pouco, ou pedir para que o senhor comente, o tema desse ano do caderno especial, porque é difícil o jornalista falar de si ou dos processos que usa no seu trabalho. Mas chegamos ao momento de necessitar, enquanto jornalistas, falar disso. Qual é a importância do público em geral, do público que lê o Diário do Iguaçu e que consome os outros meios de comunicação, saber o que é uma fake news e como ela é combatida pelo jornalismo? Me lembrei de uma frase que já vem de algum tempo, que quando era para falar pejorativamente de alguns meios ou de alguns profissionais, dizia-se que separava o joio do trigo e publicava o joio. Eu acho que esse tipo de preocupação é fundamental para que trate mais do trigo e que mostre como que é esse processo, porque hoje a gente está passando por uma verdadeira pandemia de informação e é preciso distinguir quem tem a preocupação com processar, levantar de maneira correta as informações e disponibilizar para o público. Então, esse mesmo volume de veículos de comunicação ou de plataformas que a gente tem e que servem para disseminar notícias falsas, mentiras, também deve servir, do ponto de vista dos veículos sérios, para disseminar essa discussão, para mostrar quem é quem, para mostrar quem é trigo e quem é joio. Não necessariamente dizendo especificamente o fulano prefere o joio, mas mostrando aquilo que produz, aquilo que faz. Uhum. Então vamos falar primeiro do ambiente acadêmico. O professor já é há mais de 20 anos lecionando, já vai há mais de 20 anos lecionando na UNO Chapecó, no curso de jornalismo, que já está há 26 anos ativo. E como o senhor viu em todo esse período a questão da evolução do estudo das fake news, principalmente com o advento da internet e com a aceleração do crescimento do jornalismo online? Eu completo agora, eu completei agora, estou chegando nos 25 anos de atividade docente no curso de jornalismo da UNO Chapecó, onde eu comecei em 3 de março de 99. E fora isso eu tenho uma atividade profissional de
de mais de 50 anos. O primeiro texto que eu publiquei foi em 5 de agosto de 1972, num jornal em Soledade. Então, em todo esse período, esse tipo de preocupação, logicamente, passou por fases diferenciadas. Quando não haviam as redes sociais, quando basicamente a gente tinha jornal, revista, televisão e emissoras de rádio, não podemos dizer que não fossem publicadas informações errôneas, mas isso decorria muito das dificuldades de levantamento, porque hoje, se a gente tem hoje o Google e outras plataformas e mesmo acesso a documentos oficiais que facilitam o levantamento apurado, com exatidão, antes a gente não tinha isso. Mas também havia, vamos dizer assim, um compromisso profissional maior com a exatidão e, ao mesmo tempo, uma cobrança sobre não se publicar esse tipo de coisa. E eu diria assim que as redes sociais, assim como facilitaram o processo de transmissão da informação, também trouxeram uma certa condescendência, Se para mim é bom essa informação errada, passa a mão por cima e deixa. Isso independente do lado. Então eu acho que a grande questão é essa. Assim como evoluiu a disseminação de notícias falsas ou errôneas, também evoluiu esse processo de cobrança e de checagem das informações. Uhum. No passado, como então o professor falou, havia a questão também dos boatos ou das fake news, porque na época se chamavam de boatos. Esse termo fake news tem 10 anos, bem dizer. Mas algumas vezes isso poderia ser intencional. Na primeira época, até metade dos anos 80, por questão da questão do regime militar ou da censura que houve, e depois também pela questão política e de falta de levantamentos. Você se lembra de algum exemplo dessa época mais anterior, de 40, de 50 anos atrás, em que houve um fato que repercutiu na comunidade e que você sabia que era falso? Que eu, se não, assim, perguntado de repente, não me vem à memória, mas certamente que havia. Mas eu diria que as cobranças eram muito maiores, principalmente porque os meios eram em menor quantidade. Avalia hoje a quantidade de veículos de difusão eletrônica que tem, rádios, as facilidades com as rádios que migraram do AM para o FM, as emissoras de televisão, até emissoras de televisão via internet. Então isso facilitou bastante, mas também facilitou a questão da cobrança, como eu já falei antes. E então vamos falar agora especificamente do estudo acadêmico. Primeiro, o professor dá a disciplina de ética em jornalismo e eu fui aluno também com o senhor dessa disciplina. Como que o Código de Ética abrange a atuação jornalística no combate às fake news? Eu diria que o Código de Ética dos jornalistas brasileiros é fundamental. E ele mereceria ser mais considerado nas redações e para os próprios profissionais. E eu sempre estabeleço um comparativo de que, como os jornalistas não têm um conselho profissional, tentou-se criar, no primeiro governo do presidente Lula, um Conselho Federal de Comunicação. E aí gerou uma celeuma enorme, que seria uma tentativa de censura, cerceamento da liberdade de expressão, uma série de questões. Depois se migrou para a possibilidade de criação de um Conselho de Jornalistas. Assim como a gente tem a Ordem dos Advogados, tem o Conselho Federal de Medicina, os Conselhos de Psicologia, de Educação Física, que são autarquias oficiais que cuidam da profissão. Então eu acho que, como nós não temos, os jornalistas, um conselho de jornalistas, mas nós temos um código, nós não temos um mecanismo legal que obrigue a seguir. Como o nome diz, é um instrumento ético, um código de ética. Mas se os sindicatos de jornalistas nos estados não são demandados e nem a federação, não há essa questão da punibilidade como há nos outros conselhos. Seguidamente a gente vê, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina publicando nos jornais punições para determinados profissionais da área por um período às vezes de um mês ou demais,
e nominando eles por terem incorrido em erros profissionais. Então, a gente não precisaria chegar, no caso do jornalismo, a isso. Mas se nós observássemos o nosso Código de Ética, cuja última edição é de 2009, nós já estaríamos bem melhor. Porque a gente tem que distinguir bem quem é profissional do jornalismo e quem não é. Ainda mais com as facilidades que se tem hoje para a emissão de informações. Eu até acredito que é um das atitudes que foram tomadas pelos grandes veículos de comunicação foi dizer o comportamento que eles tinham, estabelecer parâmetros para dizer é errado ou não é. Então, eu acho que isso é uma questão elementar. Uhum. Essa própria publicação desse caderno do Diário do Iguaçu dos 27 anos, tratando sobre fake news, é muito salutar. Eu sempre digo que na nossa profissão de jornalista, a gente trata muito pouco de si mesmo, né? Às vezes por um certo ego profissional, né? Tipo assim, não, eu sou tal, eu não incorro em erro, quando já está incorrendo até em dizer isso. Por que não ter a humildade de se submeter ao estudo, à observância do Código de Ética que nós temos na profissão e que não é um documento irregular, é reconhecido, né? Foi aprovado num Congresso Nacional de Jornalistas, né? E é um documento muito bem feito e muito bem detalhado. Sim. Agora vamos partir mais para o estudo pontual do combate. Quais são os dispositivos acadêmicos que são ensinados aos estudantes de jornalismo hoje para o combate às fake news, né? Quais são as principais estratégias de checagem que são treinadas na academia? Bom, a gente tem no caso do curso de jornalismo da UniChapecó, a disciplina de ética em jornalismo. Em outros cursos, a gente tem a disciplina de ética e legislação. Mas nós preferimos manter, na última mudança que a gente teve na grade curricular, a disciplina de ética em jornalismo e incluir um item lá sobre a legislação. Então eu diria que, além dessa disciplina de ética em jornalismo, quem trata de conteúdos que abordam a questão da produção de material para mídia, também tem essa preocupação, seja para televisão, seja para rádio ou para outras plataformas, há essa preocupação de se trabalhar com veracidade. E no caso da disciplina, um dos fundamentos que a gente tem é o Código de Ética dos Jornalistas e estudar efetivamente o que é ética, né? Os parâmetros que nos dizem o que é ética. Então a disciplina normalmente ela começa com a definição do que é ética, né? E o que é moral, né? Porque a gente às vezes confunde ética e moral e as duas estão intrinsecamente relacionadas, né? Na última aula a gente até abordou a relação entre ética e moral. Então ética é muito aquilo que tu faz, né? Enquanto moral é aquela questão do coletivo, são as normas coletivas. Mas eu não posso deixar de me submeter às normas coletivas sem me sugestionar a ter padrões de comportamento pessoal para me expor perante os demais membros da sociedade. Né? E também há a questão de um projeto que o curso de jornalismo executou por um tempo, que é o Lab Checking, que nada mais é do que um laboratório de checagem de informações que foi montado junto com escolas da rede pública. Como foi essa experiência para os alunos já de alguns anos atrás? Essa aí foi uma experiência que foi conduzida por outros professores e eu acho que é fundamental, porque além da checagem, né, nessa disciplina de ética em jornalismo, a gente tem um item lá que é checagem e veracidade, né? E é fundamental porque nós não podemos, e tu que tem a formação nessa área, nós não podemos publicar coisas, né, informações que a gente tenha dúvida. Se tu tem dúvida, é melhor não publicar, né? Checa ela e depois publica. E na questão da checagem, eu diria que um grande diferencial que essa disseminação de meios de comunicação possibilitou hoje é que o próprio leitor, que o próprio ouvinte ou telespectador possam checar, porque é fácil, ele tem mecanismos de checar. Assim como a internet facilita essa disseminação de mentiras, também facilita a possibilidade do leitor checar,
do ouvinte ou do telespectador. E há de muitos veículos uma preocupação de checagem, né? Há grandes meios nos grandes centros que têm mecanismos de checagem e se abrem para o leitor ou para o telespectador ou para o ouvinte ele questionar o meio, o veículo, se está certo ou se está errado, né? E aí vem aquela questão do veículo admitir o erro, né? Aquele aspecto do erramos, né? Então eu diria que essa coisa do erramos, de retificar coisas, porque às vezes a gente erra, às vezes não, normalmente erra sem propósito, mas aí tem aquele erro de má fé. Então eu diria que quem tem essa preocupação está se separando, está se qualificando, está se distinguindo, né, no sentido de que demonstra a seriedade com a publicação das informações. Uhum. Vejo que o avanço também da inteligência artificial pode ajudar na checagem de informações e já temos uma experiência de Portugal que no último Web Summit foi apresentado, que é um aplicativo que reúne fontes, ou seja, no mesmo assunto se reúnem 10, 20, 30 matérias de grandes meios de comunicação mundiais e aí você vê o que é consenso e o que é díspare entre os meios, tanto pela linha editorial quanto pelas informações de cada repórter, né, e as fontes diferentes. Isso poderia se desenvolver num futuro com o devido recurso no jornalismo regional, na sua opinião? Eu creio que sim. Às vezes a gente vamos ver, demoniza a inteligência artificial e eu tenho uma certa um certo pé atrás com isso, porque a gente não pode usar a inteligência artificial como uma solução para tudo, né? A gente sabe que ela é um mecanismo que é formado por uma série de elementos, né, que são levantados por meios, né, vamos dizer assim, automatizados, né, e que nem sempre tem aquela percepção de emoções, né, que só o ser humano tem. Né, mas eu acredito que sim, porque a inteligência artificial facilita a busca de informações. E também a conferência do que é certo e do que é errado, o que é superficial e o que é aprofundado. Eu acredito que bem organizado esse processo perfeitamente é possível e por que não a utilização pelos veículos de qualquer âmbito, em qualquer lugar. Bom, agora vamos falar das agências de notícias, de checagem de notícias, né? Temos alguns grandes portais de notícias que têm departamentos de checagem e existem sites que se dedicam exclusivamente a isso. Como você vê esse setor, que também podemos dizer que é um mercado dentro das empresas jornalísticas, e se a demanda está atendida ou precisa ter maiores investimentos nesse tipo de trabalho? Eu acredito que é um processo que a gente está ainda em crescimento, né? Porque assim como houve o surgimento das fake news, também tem surgido essas agências e essas empresas. Eu diria que é fundamental que elas se solidifiquem e que continue esse crescimento, porque elas são algumas prestadoras de serviço sem custo e outras com custo. Mas eu creio que são meios de auxiliar principalmente aqueles meios de comunicação, aqueles veículos que não têm estrutura, não têm condição de implantar estruturas próprias, estruturas internas, né? E me lembro agora da questão da checagem. Há muito tempo os veículos têm checagem, né? Tem departamentos de checagem, e eu me lembro e cito sempre o exemplo tanto na disciplina de ética como de apuração jornalística, que quando a mídia impressa era mais forte, principalmente as revistas, se a gente fosse olhar lá no expediente da Veja, da Exame, depois da Época e de outras, tinha lá checagem ou checadores, né? Então aqueles profissionais que, quando o jornalista produzia sua matéria, chegava na redação, chegava no ponto da edição, e aqueles profissionais iam checar informações.
Eu me lembro de uma época que eu era assessor de comunicação do frigorífico Chapecó, e veio um profissional aqui em Chapecó fazer uma matéria ampla sobre a empresa, sobre o desempenho que ela tinha, porque houve um período em que o frigorífico era a terceira agroindústria do Brasil, atrás somente da Sadia e da Perdigão. Então veio o jornalista Flávio Costa, ele ficou 2 ou 3 dias aqui em Chapecó, e depois que ele retornou, que ele era da sucursal de Curitiba, que o material dele foi para São Paulo, para a editoria da Exame, eu recebi uma ligação de lá pedindo a conferência de alguns dados da empresa, tipo faturamento, nível de abate, todos esses números mais específicos, mais gerais. Então, já havia nessa época essa preocupação, nem tanto em função da publicação de mentiras ou de não verdades, mas a publicação de dados errados, né? Para a conferência de dados, para que não houvesse essa publicação de informações não exatas. E agora vamos falar daquelas pessoas que, de má fé, fazem a publicação de fake news ou de dados errados nas redes sociais, e isso toma uma repercussão ao ponto de que o jornalista tenha que fazer uma reportagem para corrigir. Como você vê esse tipo de produção de matérias? Você acha que o jornalista está lidando bem com esse tipo de situação que precisa enfrentar porque é de seu ofício? Eu acredito que a gente ainda tem que aprender um pouco mais a lidar com isso, mas não pode ter inibição em denunciar. A gente sabe que quem conduz jornal como o Diário do Iguaçu sabe que a gente também tem uma certa indústria de causas por dano moral, né? Por quê? Porque o cara pode publicar uma mentira. Agora, se tu botar o nome dele, ele mesmo como mentiroso pode te processar, hein? Então eu acho que a gente tem que ter, vamos dizer assim, menos inibição nesse tipo de denúncia, e não podem os meios deixar de ter essa preocupação, inclusive para se diferenciar. Mas eu diria que um grande caminho disso é punir quem erra. Né? Se nós não temos mais tipo, havia antigamente a lei de imprensa, mas que tinha um sentido, vamos dizer assim, ditatorial, né, de coibição, nós temos outros instrumentos legais para punir esse tipo de gente, né? Porque o mentiroso não pode perdurar. Né? E quem se preocupa com a veracidade, com a publicação da verdade, tem que mostrar isso. Mesmo que não possa dizer que é o fulano de tal, tem mecanismos para tu demonstrar que alguém está mentindo quando trata disso, quando trata daquilo. Uhum. Apesar de eu ter uma experiência pequena, eu consegui já passar em 3 anos e meio de carreira por todos os veículos: televisão, rádio, jornal impresso e internet. E eu vejo que o meio de comunicação que mais fala da questão jurídica do que se publica é o jornal impresso. Uhum. Então, eu gostaria de saber do professor se você acredita que as punições neste momento estão a contento a estas situações, e se os outros veículos de comunicação que não são jornal impresso, elas precisam aumentar esse tipo de discussão entre os jornalistas e a diretoria da empresa para que se tenha esse mesmo cuidado, porque eu vejo hoje como profissional que há um cuidado que se exige mais do jornal impresso e se exige um pouco menos dos outros veículos. Eu diria as duas coisas, que a gente está num processo de crescimento dessa preocupação, e que é fundamental que não só os meios impressos, mas também os meios eletrônicos e digitais tenham essa preocupação. Porque no momento que eu me preocupo, no momento que eu digo que a gente tem esse risco, esse problema da fake news, eu também estou demonstrando que se eu estou tratando desse assunto é porque eu não pratico erroneamente essa questão. Então eu acredito que os meios que não fazem isso deveriam fazer, porque como tu disse, efetivamente quem mais tem feito isso é a mídia impressa, né? Os grandes jornais dos grandes centros têm
tem inclusive políticas internas para demonstrar o que é certo, o que é errado, né? E quanto mais as rádios fizerem isso, mais as televisões, os portais de notícias, mais clareza vai ter aquele que se beneficia do processo de produção, de apuração das informações. Então eu diria assim que é uma qualificação fundamental, né? Porque o que a gente trabalha nos meios de comunicação é um produto, né? É a notícia, é a opinião que a gente emite. E nós precisamos qualificar isso, né? Se a gente pegar uma indústria que produz qualquer enlatado lá, ela tem o cuidado para produzir uma boa coisa, porque ela sabe que pode ser questionada depois. Infelizmente a gente não tem um volume maior de e-mails que se preocupa com isso. Qualificar a informação, né? Checá-la, muitas vezes selecionar para evitar um excesso de publicação de determinadas informações que, se não são errôneas, elas não têm uma clareza maior, né? Por quê? Porque uma vez a gente tinha dificuldade de receber informações, né? Quando eu cheguei aqui em Chapecó, em 1978, como eu e a Maria Ângela, como os primeiros profissionais formados em jornalismo, nós tínhamos um volume reduzido de fontes. Eu diria assim que... E ao mesmo tempo a gente tinha um volume grande de notícias, né? E dificuldade de obter notícias de fora. Então, tínhamos que trabalhar com o noticiário local e regional e o nosso volume de fontes era pequeno e hoje é enorme. O recebimento de informações naquela época, nas décadas de 80, 90, era muito pequeno nas redações, né? Então a gente fazia aquele processo da redação para fora. E hoje é muito grande o volume que chega. E em função desse volume, às vezes é dificultoso o processo de tu selecionar. Ou seja, qualificar o que tu vai excluir e dar uma certa hierarquia para tu definir onde tu vai publicar na capa, vai publicar na abertura do noticiário, que maneira tu vai tratar isso, né? Então eu diria assim que vai muito dessa qualificação que os meios têm que ter, né? E não tem quem vai fazer isso senão os jornalistas, e os jornalistas bem preparados. Sim, a primeira empresa de assessoria de imprensa de Chapecó é a Extra, né? A Extra já está há um bom tempo no mercado e você vê hoje também, principalmente no jornalismo regional, a assessoria de imprensa fazendo um pouco essa função de checador das empresas às quais presta serviço na hora depois de produzidos os releases e de publicadas as matérias sobre os assessorados? Eu não devia dizer, mas faço questão de salientar que o bom jornalista de assessoria é aquele que escreve primeiro pensando em quem vai ler o que ele produziu, em quem vai ouvir ou em quem vai assistir. Ele não pode pensar que pelo fato de ele trabalhar numa assessoria, de ele ser remunerado por seu cliente, ele se imiscui desse compromisso de veracidade. Eu já tive ocasiões em que eu fui claro e disse, isso eu não faço, né? E eu diria que o jornalista de assessoria tem que partir para isso, né? Ele não pode ter óbice em dizer, não, isso é errado, né? Em questionar, né? Eu diria que esse papel não tem. E há muitas assessorias que foram água abaixo exatamente por isso, né? Porque eu não posso, trabalhando em assessoria, pensar só no meu assessorado. Eu tenho que pensar nos objetivos que ele tem e para quem o trabalho é feito, né? Além de ser feito para uma empresa ou para uma instituição, ele é feito para os funcionários dessa empresa, para os clientes ou para o público onde as instituições se focam, né? Seja uma instituição profissional ou uma instituição empresarial, essa instituição tem que, assim como os veículos de comunicação, tem que se preocupar com a difusão de informações verídicas, que tenham coerência principalmente, porque hoje o leitor, o telespectador, né, o ouvinte, salvo por interesse próprio, não é bobo. Às vezes ele pode querer parecer que não é bobo, mas ele não é bobo. Então a gente precisa ter essa preocupação, tanto nos meios como nas assessorias. Independente se a assessoria é de uma empresa, é de uma instituição ou é uma assessoria que presta serviço em caráter privado, como empresa privada.
Agora, gostaria de fazer a última pergunta e sendo bastante realista frente ao cenário que temos hoje, né, e do que comentamos, como o professor acredita que vai ser o futuro desse combate às fake news? Eu incluí lá na disciplina de ética em jornalismo, o último item lá, está escrito lá do conteúdo, fake não é news. Por quê? Quem trabalha com jornalismo, quem é dono dos meios de comunicação, salvo interesses perversos, né, sabe que o primeiro fator da notícia, juntamente com a questão da atualidade, é a veracidade. Então a gente precisa deixar bem claro que fake é mentira, né? E que o primeiro critério da notícia lá é a veracidade. A gente que estuda o jornalismo, se a gente for lembrar daqueles elementos que a gente chama como valores da notícia, ou as qualidades da notícia, a gente vai pegar primeiro lá numa ordem lá que tem uns 8, 10 itens. O primeiro lá é atualidade e em seguida vem veracidade. Ou é o inverso, veracidade e atualidade. Então a gente precisa separar a questão de fake news, né? Porque fake é mentira e news é uma coisa verdadeira. Então se ela tem mentira, ela não é notícia. Então a gente precisa distinguir bem isso. Eu acho que esse é um dos caminhos que os meios podem ter para se distinguir, né, de toda essa homogeneização que a gente tem hoje em termos de meios, né? E deixar bem claro que é de interesse das pessoas receber informações corretas. No momento que ela percebe que ela recebeu uma informação inexata ou uma informação tendenciosa do meio, ela vai ficar como aquele veículo lá em suspeição. Né? Então isso é bom e eu considero que essa preocupação do Diário do Iguaçu nessa programação dos seus 27 anos em tratar das fake news é fundamental e deve servir de exemplo para outros meios para se distinguir, né? Para demonstrar a seriedade, né? Os critérios eu diria assim, até de caráter, né, que cada meio tem para se conduzir no ambiente, né, porque a gente não pode esquecer que os meios de comunicação são meios de imprensa, mas também são empresa, né, e o leitor hoje, o telespectador, o ouvinte, ele não quer comprar um produto que não seja bom, que não seja qualificado. Assim como ele vai no supermercado e compra este ou aquele produto e ele quer um produto bom, o que a gente tem hoje de facilidade de acesso às informações, também tem essa facilidade para nós como jornalistas ou para os meios de comunicação se distinguir mostrando como fazem bem o seu trabalho. Eu diria que é um processo que a gente ainda tem que cada vez enriquecer mais. Professor Hugo, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelos 25 anos como professor do curso de jornalismo e fico muito feliz de mais uma vez poder entrevistá-lo e de podermos falar de algo que, como disse ao princípio, é difícil falar do jornalismo sendo jornalista, mas é necessário e eu creio que isso também traz uma humanização e uma transparência ao público que confia em nós para se informar do nosso trabalho. Até uma próxima. Muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade e eu diria que é um tipo de ação que cada vez mais pode contribuir para enriquecer o papel da imprensa. Então, aqui esteve o professor Hugo Paulo Gandolfo de Oliveira e no caderno especial de 27 anos do Diário do Iguaçu você também terá acesso a outras entrevistas, ou já tem no caso, como também artigos. Temos várias pessoas importantes que escreveram sobre o assunto também no caderno. Então não perca, não deixe de ler, pode ser em PDF, se você é assinante do plano online do DI Regional, pode ler em PDF ou na edição impressa. Partes do caderno também vão ser publicados para acesso gratuito no nosso portal diregional.com.br, que quando tem errata, sempre tem o box vermelho embaixo da linha de apoio antes da foto para saber se por um acaso a gente errar. Você pode seguir as nossas redes sociais, @Diário do Iguaçu no Threads, no X, o antigo Twitter, e também no Instagram, @Jornal Diário do Iguaçu no Facebook.
André de Lázari com as imagens de Andrés Rodrigues para o Diário do Iguaçu.